E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma revisão aqui do canal Parabólica, focando no Enem. A gente vai começar com a nossa revisão de História do Brasil. Isso mesmo, a gente vai passar pelos principais aspectos de Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República nessa revisão. Prometo que eu não vou enrolar vocês. E uma outra coisa, a gente ainda vai ter revisões de História Geral, Filosofia e Sociologia nessas duas últimas semanas, tá bom? Então já vou pedir para vocês deixarem o like aí, que vocês ajudam muito esse vídeo chegar a outros estudantes também. Vamos começar então já com o nosso conteúdo aqui, ó. Tô aqui em cima para vocês. Vamos começar com Brasil Colônia. A gente faz ver aí uns aspectos importantes que vocês não podem esquecer, lembrando que isso é uma revisão, tá? E aí a gente faz alguns exercícios, algumas questões já cobradas em Enem sobre aquelas determinadas áreas que a gente acha necessária aqui. Vamos começar então falando sobre o período colonial, que é o maior período da história do Brasil até então, de 1500 a 1822, certo? Então são 322 anos aí. E o primeiro passo, o primeiro ponto que a gente precisa entender são os principais aspectos, são os interesses da colonização portuguesa na América, no geral. Os interesses são econômicos, tá? Então, os interesses, a base do Brasil é do ponto de vista econômico que a gente precisa enxergar para fazer o Enem e para entender a história do Brasil mesmo. Existia, sim, uma questão de descoberta, questão cultural. A gente está falando de 1500, a gente está falando do ser humano, do homem renascentista, o homem, a mulher renascentista. O renascimento é o quê? É a descoberta, né? É a curiosidade. Você não tem curiosidade? Eu tenho curiosidade. Porém, isso não está acima do interesse econômico. A gente está vivendo um período de, vamos lá em História Geral, mercantilismo. Mercantilismo. O que é mercantilismo? A gente está falando basicamente da primeira etapa do capitalismo, uma etapa comercial do capitalismo. E a base do mercantilismo, qual que é? A balança comercial favorável para os estados nacionais. O rei, que é um rei absolutista, um centralizador de poder, um déspota, ele quer enriquecer o seu estado que é dele, certo? E para isso, logicamente, que ele utiliza a burguesia vai pagar impostos para esse rei, a burguesia também, né, acumula capitais, só que a base é o Estado, tá? A gente está falando de capitalismo. Então, assim, por que eles viriam ao Brasil só para conhecer? Para eles não teria sentido. Teria, sim, no sentido de pensar sobre descoberta, sobre o interesse do ser humano, mas, tanto é que eles já chegaram pensando em atividades econômicas, vieram buscando metais preciosos, tanto é que a lei, né, o que a gente vai chamar de o quinto do ouro, né, o 20% do ouro de cada minerador passado para a coroa portuguesa, já é um negócio que existia no Brasil já desde o começo da colonização, antes mesmo deles descobrirem ouro no Brasil, tá? Então, assim, o interesse sempre foi esse, tá? Então, é desse ponto de vista que a gente tem que ver. Mas professor, questões culturais, então, não servem? Claro que servem. Mas assim, vamos pensar. Eu quero que vocês raciocinem comigo, o Enem adora esse tipo de coisa. Escravização de africanos, de pessoas. Interesses econômicos de Portugal, de povos indígenas. Interesse econômico de Portugal. Por que o Brasil não se desenvolvia como se fosse uma metrópole, como se fosse Portugal? Desenvolvia com prédios, com bibliotecas. A gente só teve esse desenvolvimento mais para frente. Por quê? Porque não tinha interesse de fazer o Brasil ser uma questão turística, uma questão intelectual. O Brasil era um ponto da economia de Portugal. A ideia era sugar tudo que se tinha do Brasil. Então, a gente está falando do mercantilismo português, o enriquecimento de Portugal. Então, a maior parte das ações são levadas a isso. A cultura se desenvolve, logicamente, mas você nunca pode desligar, tá? Você nunca pode desconectar essa questão do mercantilismo português dessa questão cultural que a gente está falando aqui, tá? Dessa questão econômica que a gente está falando aqui. Então, esse é um ponto muito importante. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó, rapidinho. Só um minuto, gente. É isso, vamos lá. É que eu coloquei um cronômetro aqui para mim, tá? Para não perder de vista o tempo aqui, para não prejudicar vocês. Então é o seguinte, então o que acontece? Mas então, e a cultura, a questão dos festejos, a questão do desenvolvimento da cultura africana no Brasil, da cultura indígena, a junção dessas culturas, o sincretismo religioso, que seria a convergência entre religiões.
Isso não vale? Claro que vale, mas muitos desses aspectos culturais que a gente está falando são levados em consideração como forma de resistência a esse capitalismo. Vocês sabem disso? O que é o sincretismo religioso que surge lá no século XIX, por exemplo, já no período de Império, mas quando a gente está falando do candomblé, da Umbanda, a junção de religiões, inclusive com o cristianismo, com aspectos do cristianismo, com cultura indígena, com cultura africana. Isso é uma forma de resistência, já que naquele período era proibido, tinha que ser só cristão. Então era uma forma de resistência. O desenvolvimento da cultura africana dentro dos quilombos, dentro das próprias senzalas, isso tudo era utilizado como forma de resistência. Resistir não é só brigar, não é só briga física. E estão resistindo por quê? Porque há um interesse econômico de Portugal em cima deles, que passa do ser humano, que passa acima de qualquer coisa. E vale lembrar aqui, eu estou até perdendo um tempo a mais nisso aqui para falar para vocês, vale muito bem lembrar sobre o materialismo histórico dialético. Ah, mas vamos falar de Marx? Tem que falar de Marx, sim, já vai preparando para a nossa aula de sociologia. Como assim o materialismo histórico, materialismo dialético? Lembra aquela relação entre estrutura e superestrutura em Marx? A estrutura é a produção, é a economia. No capitalismo, a gente já está falando de capitalismo, é o que mais interessa. A superestrutura são aspectos culturais, políticos, religiosos, tudo isso é cultural, né? Para o materialismo histórico, a estrutura, que é a economia, influencia mais a superestrutura, que é a cultura, do que ao contrário. Não significa que isso não aconteça ao contrário. Então, por exemplo, existe uma resistência ao quê? Pensa nisso. Estamos resistindo a quê? Resistindo a essa produção, a essa questão massiva do capitalismo. Compreendendo? É isso. Vamos lá, então. Então, deu para entender, né? É assim que a gente tem que pensar, tá bom? Então, por exemplo, se você for pensar em relação a uma sociedade patriarcal, o patriarcalismo a gente estaria falando de um aspecto cultural de uma sociedade que então, superestrutura. Mas esse patriarcalismo, ele se desenvolve simplesmente do nada? Não, esse patriarcalismo na América, no período da Idade Moderna, ele se desenvolve por conta dessa estrutura econômica de Portugal, de que o homem está no centro, o homem, as atenções, ele é o administrador da sociedade, compreenderam? Então vamos lá, gente. Bom, dito isso, a gente já passa para o próximo aspecto. A escravização de africanos é uma atividade econômica, além de todas as outras atividades, sejam elas primárias ou secundárias. A primária é cana-de-açúcar, por conta um produto com um preço que dava a acumulação de capitais para Portugal na Europa. As secundárias, como a pecuária, que era importante para caramba, mas ela se desenvolveu ao longo, à beira da cana-de-açúcar, para ajudar a cana-de-açúcar inicialmente, depois, hoje não dá para levar o aspecto de hoje, que o Brasil é o principal país no gado de corte, por exemplo, na pecuária. Mas naquele período, as drogas do sertão também, né, que utilizavam inclusive da servidão dos povos indígenas, inclusive isso é um aspecto importante de se destacar, os indígenas nunca deixaram de ser explorados. Os jesuítas amavam os povos indígenas. Não, não é isso. Inclusive eles impuseram a cultura cristã aos povos indígenas no máximo que eles conseguiram. Isso não é uma forma de exploração? Mas eles conseguiram proibir a escravização de povos indígenas na América. Mas a escravização pela servidão. Os indígenas, eles não poderiam ser vendidos pelos jesuítas, a partir do momento que os jesuítas eles estabelecem as missões aqui no Brasil, na América em geral. Mas os indígenas trabalhavam com os jesuítas, trabalhavam em troca do salário deles. Qual que era o salário? A sobrevivência e a catequese. Compreenderam? Mas exploravam as drogas do sertão, inclusive ficou sobre, né, que eram vendidos. Tudo isso era uma atividade econômica, tá bom? Eles não eram vendidos, então eles não consideravam que não eram escravizados a partir de um certo momento. Mas tinham indígenas escravizados, tá? Também. Vamos lá, principalmente por bandeirantes, né? Bandeirantes paulistas. Mas voltando a falar sobre os africanos. A escravização, a gente lembrando que usa um aspecto do escravizado e não do escravo. Às vezes você pode achar num texto mais antigo escravo, mas lembra-se, escravizado, tá? Se tiver que escrever isso numa redação, por exemplo, escravizado. Por quê escravizado? Porque
a gente tem que partir do princípio de que ninguém nasce escravizado. Você nasce livre, é a sua condição natural. Alguém te escravizou ao longo do tempo. É bem aquela questão do Rousseau, né? Quando ele fala, o homem nasce livre e por toda parte vive agrilhoado. Você nasce livre, mas alguém vai te prender de alguma forma, num costume, alguma coisa. Numa pessoa escravizada, ela é escravizada. Ah, mas nasceu escravizado, filho de escravizado. Não, a condição natural é livre, é a liberdade. Alguém o escravizou. Quando você fala o escravo, dá a impressão que, assim, que ele vestiu a carapuça e falou assim, não, é escravo, você está condenado a ser escravo pro resto da vida. É escravizado. Tá? Ele foi escravizado. Você pode chamar de escravo, ele é um escravo de alguém, ou de tal, mas ele foi escravizado em um determinado momento da vida, tá bom? E a escravização de africanos, de pessoas, né, se tornou a atividade econômica mais duradoura da história do Brasil, colônia e até chegando no Império. Por quê? Por que atividade econômica? Além da cana-de-açúcar, da mineração. Porque, no caso do Brasil colônia, cada pessoa que era escravizada, cada navio negreiro, tombeiro, de pessoas que eram retiradas de sua cultura, é bom que se diga isso, de sua pátria e trazidas a uma terra distante, desconhecida, cada navio negreiro que aportava no Brasil, o governo de Portugal ganha. Lembra? Estão falando de mercantilismo, centralização do Estado. O governo de Portugal, o Estado português recebia imposto em cima disso. Tá? Então nunca se esqueça. Atividade econômica. Ah, não é porque o indígena era preguiçoso? Para com isso. Para com esse pensamento preconceituoso. Ah, não é porque o indígena parou de ser escravizado? Não. É porque se via como atividade econômica. Tinha aspectos culturais. Olha, entrando no materialismo de novo. Tinham aspectos culturais, tinha questão religiosa, tinha também, mas tinha uma questão de pensamento de superioridade, tinha também, mas o principal ponto é o econômico, tá bom? Então vamos lá, leiam Caio Prado Júnior, importante. Então nós temos, nesse ponto também, outros aspectos aqui a se tratar, foram sendo criados, o Brasil vai se construindo nesse ponto, foram se criando elites, foram se criando povoados no Brasil, freguesias no Brasil, certo? Vilas. E aí a gente começa a ter aspectos importantes que são duradouros, vão até lá o século XIX, tá? Final do século XIX, a criação de identidades regionais no Brasil. Identidades regionais. Não existia uma noção, até ali o final do século XIX, uma noção de Brasil. Tá? Por mais que no século XIX você aumente, ainda assim vai demorar muito ainda no século XIX. Uma noção de Brasil. Então, por exemplo, você é o quê? Eu sou português, nascido no Brasil, não se identificava, não existia Brasil para eles. Né? E aí, por exemplo, tanto é que a Inconfidência Mineira não queria a separação do Brasil em relação a Portugal, queria de Minas. A Conjuração Baiana, ou a Inconfidência Baiana, queria a separação da Bahia, certo? Em relação a Portugal, vão sendo criadas as identidades nacionais, as identidades regionais, desculpem, tá? Então, por exemplo, isso gera muito orgulho para a população. Muitas dessas identidades são criadas com aspectos elitistas, outros são criados com aspectos populares. Por exemplo, São Paulo, vocês lembram disso? Os bandeirantes portugueses não se identificavam com os portugueses, tanto é que eles queriam escravizar indígenas, tanto é que tiveram uma revolta, né? Em São Paulo, algumas, na verdade, uma delas seria em Minas, na verdade, que é a Guerra dos Emboabas, aqui pertinho de casa, né? Onde eles queriam simplesmente extrair o ouro, acharam o ouro, queremos extrair o ouro para ficar com a gente. Portugal falou, não, mas vocês têm que pagar um imposto para Portugal. Eu falei, que Portugal? Nós somos paulistas. Né? A gente tem também a aclamação de Amador Bueno, onde os bandeirantes queriam escravizar os indígenas, mas Portugal falava, não está proibido, os jesuítas também, os indígenas são servos, né, dos jesuítas. E aí eles queriam escravizar, porque eles viam a possibilidade de lucrar com isso, de fazer os seus trabalhos e tal. Então você tem identidades regionais. Tanto é que no processo de independência do Brasil, Dom Pedro I, aquela viagem que Dom Pedro faz, o que Dom Pedro foi parar lá nas margens do Ipiranga, gente? Por que ele foi parar nas margens do Ipiranga, no grito da independência?
Porque ele estava viajando para conquistar as regiões do Brasil, aderirem ao processo de independência. Tá? Pra vocês terem noção, a Bahia aderiu, outros estados, como por exemplo, a Paraíba demorou para aderir, mas você teve revoltas populares, você tinha interesses diferentes em relação a essa independência. Vocês entendem? O que o Dom Pedro estava fazendo então ali? Porque ele estava em Santos, estava vindo disso. Tinha lá amantes, tal, mas tinha questões elitistas em Santos para serem resolvidas em busca de um processo de independência. Tá? Unir o Brasil em torno disso. Isso vai ser um problema, tá? Para a centralização no Brasil. Lembrando, ainda no aspecto econômico, vou tomar minha água aqui, o nosso sistema aqui de plantation. O Brasil sempre foi baseado no sistema de plantation, e basicamente até hoje, só com mudanças de aspecto, logicamente. O que significa isso? Latifúndio, o Brasil sempre teve latifúndio, assim, durante a partir da colonização portuguesa. O que é o latifúndio? Grandes proporções de terra. Não é minifúndio, tá? Mas existe minifúndio? Existe, mas a base econômica geral do Brasil é latifúndio. Lá desde quando a gente começa a pensar nas capitanias hereditárias, que os capitães donatários começam a distribuir as sesmarias, grandes proporções de terra. Pasmem, quer trazer para hoje? Tem família até hoje que é dona de antiga sesmaria, que foi herdando, ganhando, que foram ganhando famílias até hoje. Isso é muito comum no Brasil, infelizmente. Então, centraliza a economia sempre foi dos ricos aqui do Brasil. Monocultura, então, cana-de-açúcar, tá entendendo? É assim que funciona. Monocultura, para quê? É para o povo aqui comer? Não, é para vender, é para exportação. Ou seja, não interessa muito o que o povo aqui come, se o povo se alimenta, é uma questão da humanidade. Interessa o processo de exportação, isso que a gente está falando. E escravidão. Lembra que eu coloquei aqui escravidão. Por quê? A base da mão de obra no Brasil colonial, tá? E império também. O que muda hoje, se a gente quiser falar de plantation, seria um trabalho assalariado, mas o processo de monocultura de latifúndio continua. Sem contar também que existe trabalho análogo à escravidão, a gente fala sobre isso mais em revisão de sociologia, tá bom? Enfim, o que mais que a gente tem aqui? Deixa eu passar para frente aqui. Isso gera questão de desigualdades econômicas e sociais. A gente já estava falando disso, né? Se você quiser trazer para hoje, o que nós temos? O Brasil hoje é um reflexo da construção histórica, tá? Que nós tivemos, tá bom? Nós temos desigualdades, principalmente porque, desse ponto de vista do capitalismo português no Brasil, do mercantilismo, tá bom? Então, dito isso, falei para vocês que não ia enrolar, vamos para questões, né? Deixa eu baixar aqui o meu... Como é que a gente consegue colocar isso numa questão, minha gente? Como é que, assim, isso que é importante. Como é que a gente consegue fazer isso? Vou ficar bem pequenininho aqui. Deixa eu trazer aqui para baixo, ó. Vamos lá. Alguns escravos, lembram? Falei para vocês que alguns textos mais antigos podem falar sobre isso. Alguns, deixa eu trazer meu microfone mais para cá, porque aí eu consigo falar aqui, lendo, que eu estou com o tablet aqui. Tá bom? Alguns escravos morreram, adoro essa questão, em consequência da violência essencial à sua captura na África. Muitos outros nas jornadas entre os lugares que habitavam no interior e os portos dos oceanos Atlântico e Índico. Muitas pessoas escravizadas morreram, então, nessas jornadas. Ou enquanto aguardavam o embarque, muito mais ainda do mar. Outros nos mercados de escravos brasileiros. E mais ainda durante o processo de ajustamento físico e mental ao sistema escravista no Brasil. A gente está falando de violência, né? Isso aqui é uma violência contra as pessoas. Então está falando sobre as pessoas que morreram, né? Nesse processo massivo mercantilista, capitalista português. As formas, o texto aí sobre os tumbeiros, né? Que são os navios negreiros. A forma de violência relacionada ao tráfico negreiro no Brasil colonial, destacada no texto, derivam do quê? Da onde vem essa violência? Da onde vem essas mortes? É isso que eles querem saber. Vamos lá. A intensificação do expansionismo ultramarino português.
Exploração das atividades indígenas você já pode matar, né? Porque a gente não está falando sobre indígenas, a gente está falando sobre os africanos, né? Supressão da catequese jesuística. Detalhe, a catequese jesuística não foi suprimida, ela aconteceu para os povos indígenas, então não houve essa supressão, você já vai matar. É bem tranquilo, né, gente? Suprimir significa que está acabando, está destruindo. Extinção dos contratos comerciais. Não, os contratos comerciais visando o lucro aconteciam, inclusive com trabalhadores escravizados, né? Está fazendo contrato, não, contrato no sentido de estou comprando escravizados, por exemplo. Não é essa extinção. Contração da economia ibérica. Significa que a economia ibérica é Portugal e Espanha. Aqui a gente está falando de Portugal novamente. A economia ibérica contraiu, ela entrou em declínio nesse caso? Não, ela cresceu por conta, inclusive a fonte do trabalho escravizado era mais uma fonte, então não há essa contração. Então a alternativa A, intensificou o expansionismo ultramarino, conforme o Portugal ia colonizando as suas terras, estamos falando do Brasil, por exemplo, principalmente do Brasil, e aumentando o número de pessoas escravizadas advindas da África. Ao longo dos séculos, tá? Pensando em Brasil, Colônia e Império, foram cerca de quase 4 a 5 milhões de pessoas trazidas do continente africano para o Brasil. Tá? Até a proibição do tráfico de escravizados. Então, houve uma intensificação do expansionismo ultramarino português e foram aumentando o número de pessoas escravizadas. Aumentando o número de pessoas escravizadas, aumentava a violência. Aumentando a violência, aumentavam as mortes. Tá? Ponto. Segunda, essa aqui eu também adoro essa questão porque ela dá um contraste importante para a gente entre razão e economia. Para os impérios coloniais, Portugal, Espanha, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que cotidianamente deparavam os senhores. Os escravizados ficavam doentes, né? Eram tratados como objeto, como propriedade, né? Sujeitos à violência. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Algo que converge, algo que vai ao encontro. Tá? Então, muitos ficavam doentes, muitos morriam, então começaram a pensar na razão iluminista para poder solucionar esse problema. O iluminismo, nesse contexto, o saber médico, a busca pela ciência, pela razão, adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental ao desenvolvimento colonial. Ou seja, o iluminismo foi utilizado, a ciência médica utilizada para salvar a vida das pessoas que eram escravizadas. Dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Então está falando aqui que utilizavam do iluminismo, né, da razão. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica no âmbito dos objetivos. Quais objetivos? Olha só, o iluminismo, no geral, tá? Porque assim, tem contradições muito grandes em relação ao iluminismo. No geral, o iluminismo é contra a prisão do ser humano. Por que eu falo assim que há contradições? Porque o John Locke, né, um dos primeiros aí, iluministas, ele era, né, associado, na verdade, sócio de empresa de tráfico de africanos, escravizados, pessoas que eram escravizadas. Tá? Mas, no geral, se a gente pensar em Rousseau, eles vão pensar que é a busca pela razão e eles são contra o abuso de poder. Aí você fala assim, peraí, então eles são contra, em tese, eles são contra, por exemplo, o trabalho dos negociantes de escravizados, são contra o senhor de escravizado, que estão prendendo o ser humano. Mas, por que então aqui os senhores de escravizados estão utilizando do conhecimento iluminista? Porque eles acreditam na razão? Não, gente, já vou até marcar. Porque existe interesse econômico da elite.
Quando um escravizado adoece, ele deixa de trabalhar do jeito, deixa de produzir do jeito que ele produzia. Quando ele morre, do ponto de vista da elite, do detentor de seus direitos, do direito do escravizado, do detentor dessas que eles chamavam de propriedade, ele está perdendo dinheiro, porque ele pagou caro por aquele escravizado. Compreendendo? Então, é de acordo com os interesses econômicos da elite. Não é porque eles amam o iluminismo. É que eles estão querendo utilizar a parte que os favorece. A ciência para salvar a vida de quem é propriedade deles. Tá? Então, alternativa A. Vamos ver as outras. Não são interesses de naturalistas e viajantes, porque isso aí favorece a ciência. Isso é mais uma questão, tipo, naturalistas eram os caras que iam catalogar, tá? Espécies de plantas e animais, e pouco tem a ver com o que a gente está falando. Eles não são interesse de abolicionistas, são senhores de escravizados, então não são abolicionistas dos letrados, né? Opa. Tradicionalistas dos nativos, não são tradicionalistas que defendem a tradição dos nativos. O que tem a ver aqui com o que a gente está falando? A gente está falando do ponto de vista econômico, lembra? É por isso que eu trouxe essa questão, porque tudo que a gente falou aqui até agora, a gente está falando do ponto de vista econômico. Tudo é utilizado do ponto de vista econômico. Emancipador de metrópole significa tornar o Brasil livre, ou determinada porção livre em relação a isso. Isso vem do interesse do ideal iluminista. Mas no contexto que o texto está falando sobre os escravizados, é por interesse da elite econômico, tá bom? Então, alternativa A. Então, vamos partir agora para o Império. Opa, falei para vocês que eu não ia enrolá-los. Vamos lá. Chegamos então no nosso querido Brasil Império, a partir da independência de 1822 a 1889. Principais aspectos aqui do nosso querido Brasil Império. Primeiro vamos começar pela independência, né? Deixa eu subir de novo aqui, que senão depois vai pegar o meu... Isso. Vamos começar aqui pela querida independência. Aspectos importantes da independência. Nós tivemos mais continuidades do que rupturas em relação ao passado colonial. O Brasil se torna um país em 1822. É certo falar isso? É certo. O Brasil, nós somos mais antigos do que a Alemanha, do que a Itália, que se formaram na segunda metade do século XIX. A gente se formou enquanto país, enquanto Estado-nação, desde 1822. E aí é formada a primeira Constituição brasileira em 1824. Tá bom? A gente passa a ser chamado de país e reconhecido internacionalmente como país a partir dali. Agora, isso não significa que simplesmente a gente se tornou independente em todos os aspectos. Por quê? A escravização de africanos continuava. Por quê? Porque os interesses da elite escravista sobressaíam aos interesses do povo no Brasil, no processo de independência. Pra vocês terem noção, eu já citei isso aqui agora há pouco, na independência, por exemplo, Maranhão e outros estados, por exemplo, você teve interesses populares que aderiram a guerras de independência contra portugueses. A gente teve guerras focalizadas, mas que quando eles conseguem essa independência, esse povo é suprimido pelos interesses da elite, que falam, ó, valeu, conseguiram, mas agora quem manda é a elite. Certo? Foi suprimido. E aí você tem revoltas acontecendo, povo morrendo. Certo? Então nós continuamos com uma estrutura agrária, fundiária, desigual. As antigas sesmarias continuam. O que você não tem mais é o Estado português. E você tem agora um príncipe herdeiro, um rei brasileiro, um imperador, né, Dom Pedro I, que era português, inclusive, né? Então nós temos mais continuidades do que rupturas, tá bom? E aí a gente tem outra continuidade, né, para vocês entenderem, é a herança do poder moderador, que é a centralização política. Ah, tem um interesse lá de poder legislativo, parlamento bicameral, Senado, Câmara, poder judiciário, poder executivo, mas tem o poder moderador, que também é herança de Portugal. O poder moderador vem de Portugal, tá? Inclusive em Portugal se utiliza o termo de poder moderador até hoje, mesmo hoje Portugal sendo uma república semipresidencialista. Não é mais império, não é mais monarquia. Tá bom? Então nós temos lá o príncipe, né, o rei, quer dizer, desculpa, o imperador, centralizando em favor das elites.
tá? Continuidade dessas riquezas, da centralização de riquezas, de terras, certo? O povo sendo suprimido cada vez mais. É muito importante fazer esse destaque aqui para vocês. E aí um embate que surge, que é muito importante durante o Brasil Império, que vocês não podem esquecer, é um embate entre federalistas e unitaristas. É uma questão que começa lá no Brasil Colônia. Desculpem, gente, vamos lá. Isso começa lá no Brasil Colônia. Meu cachorro está latindo, espere só um momento. Começa lá no Brasil Colônia, com aquela ideia de não se ter um processo de identidade nacional, não se ter uma noção de Brasil. Ah, mas o Brasil virou um império agora. O Brasil virou um estado. Pois é, mas você precisa ainda chegar no sentimento do povo e falar assim, não, nós somos um Brasil. Dom Pedro I tentou isso ainda de forma muito tímida, não foi aceito pela população brasileira, era muito pouco popular, tanto é que a gente tem, né, a saída do Dom Pedro I, ele retorna a Portugal, ele abdica ao trono. Então esse embate é muito importante, e isso só vai ser solucionado na República. Federalistas, aqueles que querem maior autonomia, naquele caso do Brasil Império, das províncias. Quando a gente fala da República, a gente fala dos estados, tá? E os unitaristas, aqueles que querem maior centralização. Dom Pedro, ele estava do lado dos unitaristas, a monarquia brasileira, porque centralizava o poder, certo? Então, os federalistas, eles queriam atender às suas demandas internas, às suas demandas mais urgentes, né? Alguns desses federalistas depois se tornarão liberais, alguns desses federalistas se tornarão abolicionistas, certo? De acordo com seus interesses. Então esse embate acontece até mais para frente. E como é que o Estado brasileiro, o Império Brasileiro faz para solucionar essa questão? Ou para pelo menos começar solucionando. Lembre-se que durante o período, depois da abdicação ao trono de Dom Pedro I, ele abdica em prol do seu filho Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, Pedro II, vai se tornar Pedro II, só que Pedro II era muito novo, muito jovem, tinha 5 anos de idade, não poderia, pela Constituição brasileira, governar, certo? Só reinaria só a partir dos 21 anos de idade. Então a gente teve aquele processo que a gente chama de período regencial, que vai entre 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, até o golpe da maioridade, que é 1840. São 9 anos aí de período regencial. A elite brasileira, os políticos das câmaras legislativas do Brasil, passam a governar o Brasil. Primeiro a gente tem a regência trina provisória, 3 regentes provisoriamente, depois a trina permanente. Depois nós temos a regência una de Feijó, Padre Antônio Feijó, liberal, mas um liberal bem conservador, tá? Não vai achando que liberal naquele tempo seria o mesmo conceito de liberal hoje. Depois, o Pedro de Araújo Lima, esse sim conservador. O que é que nós temos nesse processo? Tá? Uma tentativa de construir uma identidade nacional, porque as regiões do Brasil não se identificam como Brasil, muitas delas, inclusive, reclamam dessa centralização de poder. Por exemplo, durante o governo de Dom Pedro I, a gente teve a Confederação do Equador, províncias do Nordeste tentando se separar, eram contra essa centralização de poder de Dom Pedro I. Algo que vinha desde antes, se a gente parar para pensar, desde 1817, período joanino, com a Revolução Pernambucana, que de fato conseguiu separar Pernambuco do Brasil por alguns momentos, que criticavam a vinda da família real portuguesa ao Brasil, criticava a vinda da família real portuguesa ao Brasil, que esbanjava luxo, se centralizou no Rio de Janeiro, que era a capital àquela altura, e todas as outras províncias tinham que pagar os impostos mais caros para poder manter a família real no Rio de Janeiro com todo luxo, com biblioteca nacional, imperial, né, com teatro, jardim botânico e tudo mais. Então você já tem revoltas acontecendo, né? As grandes famosas que acontecem depois quando a gente entra nesse período regencial são a cabanagem no Pará, morreram 30 mil pessoas. Nós temos a balaiada no Maranhão, nós temos a sabinada na Bahia, nós temos a revolta dos malês em Salvador, na região, e nós temos a farroupilha, Rio Grande do Sul, que também pega ali com a República Juliana em Santa Catarina.
Todas essas revoltas, elas tinham algo em comum, que era a crítica a uma centralização de poder e tentativa de, a maior parte delas, separar a sua região do Brasil, porque não concordava com essa centralização de poder. Algumas delas são elitistas, pensar na Farroupilha, a própria Sabinada, ela é de uma classe média mais alta, na Bahia, né, que eles não eram contra a centralização de poder necessariamente, mas eles queriam Dom Pedro II logo, então eles queriam separar só até a maioridade de Dom Pedro II. E outras são totalmente populares, e essas foram as mais suprimidas, Malês, Balaiada e Cabanagem. Especificamente a Balaiada teve a ação direta do Duque de Caxias, que se tornou Duque de Caxias a partir dali, né? Conhecido como Barão de Caxias na época, que matou a roda, né? Ele era um oficial da Guarda Nacional, comandante da Guarda Nacional, que foi criado justamente para poder conter essas revoltas, né? Que a gente está falando aqui. Bom, mas o que a regência vai tentar trazer para tentar amenizar? A criação dessa Guarda Nacional. Tentou fazer um ato adicional também, que é falar assim, vamos dar mais liberdades para as províncias, mas sem que elas se separem do Brasil. Né? Eles vão poder escolher, inclusive, seus próprios deputados em assembleias legislativas provinciais, né? Mas isso não funcionou. Sabe aquela ideia de me dar a mão e eu quero o braço? Não, isso vocês estão dando isso para a gente só para a gente acalmar. E, na verdade, vocês estão querendo ficar com o poder total, né? Então você tem revoltas, é um período de muita agitação política no Brasil. Tá? E aí um dos pontos que vai ser mais forte com Dom Pedro II, mais vai ser criado na regência, é o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O que é isso? Ele vai ser um instituto, que existe até hoje, tá? Responsável por contar uma história de Brasil. Olha a importância da história aí, gente. Vou até me ajeitar na cadeira aqui. O que é uma história de Brasil? O que significa isso? Vamos contar uma narrativa para dar um sentimento de pertencimento aos brasileiros. Então, Dom Pedro I foi heróico ao proclamar a independência do Brasil. Ele nos salvou. Sabe aquela ideia de heroísmo de Dom Pedro I? Isso é a construção do IHGB. Você tem aquele quadro, né, do Pedro Américo, construído justamente para ficar no Museu do Ipiranga, né, mostrando que um ato heróico, que na verdade não era aquilo. Né? Você tinha interesses econômicos das elites, da centralização de poder. Você tem um quadro também feito durante o governo de Dom Pedro II por um francês, que é a versão da independência do Brasil popular para tentar atingir o povo. Em vez de você troca a espada de Dom Pedro por o chapéu, erguendo o capacete, o chapéu, o elmo, né? Para mostrar que não, é popular, ele está com o povo, né? Só que isso também foi um processo muito difícil, tá? Não foi consolidado no Brasil Império. Por quê? Porque as elites falavam, tudo bem, nós somos um Brasil, mas vocês estão falando que eu sou no mesmo Brasil do que o cara que eu escravizo. A elite pensava assim, o Brasil é meu, não é dele. Então, assim, é um processo de construção. Por isso que eu falei para vocês que isso vai ser consolidado só com a República. Então, a ideia de, por exemplo, você tem a melodia do hino nacional por Dom Pedro I, mas a letra vai ser acrescentada depois. A ideia, que você nunca parou para pensar por que na letra do nosso hino tem riquezas naturais, que é justamente para unir as pessoas, para falar, olha, como o nosso país é lindo. E isso vale até hoje, a gente não fica com essa, nossa, o Brasil é maravilhoso, isso é um processo de construção. Ele é bonito mesmo, tá? Ele é maravilhoso, mas é um processo de construção que foi sendo feito, tá? É importante estabelecer isso. Entre outros aspectos aqui, o Exército Brasileiro, criado já no século XIX, para combater a Guerra do Paraguai, também foi um fator de união, porque, olha só, quando estoura a Guerra do Paraguai em 1864, 1865, o Brasil apanhou muito, né, do Paraguai, que estava mais forte, né? Então o Brasil apanhava, então você tinha a ameaça real de ataque Paraguai em terras brasileiras, Mato Grosso do Sul, atual Mato Grosso do Sul, né? Então
latifundiários, senhores de escravizados, se viam ali numa situação onde eles nunca imaginariam. E aí o governo brasileiro faz o quê? Vamos criar o Corpo de Voluntários da Pátria. Formação do Exército Brasileiro. Voluntarizou, vai lutar pelo Brasil. Mas quem que vai se voluntarizar? Nós também temos pessoas que são escravizadas que podem lutar pelo Brasil. Mas ele o senhor falava assim, ele é meu. Eu falei, não, mas você vai receber uma indenização e ele vai lutar lá para poder manter a tua terra, pra você não perder sua terra. Então ele, a partir de agora, se ele se voluntarizou, ele é um ex-escravizado. Então o Exército Brasileiro também é um fator importante para a construção dessa identidade nacional, que vai unir, inclusive, interesses da elite, interesses do povo. E ele mostra também as contradições, logicamente. Ele vai mostrar essas contradições de que aquele que lutou, o escravizado que se torna ex-escravizado ao entrar no exército, quando ele volta, ele fala, mas ainda existe escravidão no Brasil. Vocês entendem? O próprio exército ele se torna um grande nome contra a escravização. Vem com ideais positivistas, de ordem e progresso, olha-se para o Brasil e fala assim, o Brasil está atrasado. O que está acontecendo na Europa? Revolução Industrial. A gente está atrasado. E tudo isso vai levar o Brasil ao enfraquecimento da monarquia, porque o exército se volta contra esse processo. O exército fala, a gente defende a abolição, um progresso maior, assim como está acontecendo na Europa, a Revolução Industrial, e o Brasil é desse grupo de aristocratas, aristocracia rural, sabe? Que manda em tudo e não deixa os avanços acontecerem. Do ponto de vista do capitalismo industrial já, falou. Então, o que acontece? Você tem um processo que enfraquece a monarquia. Ao passo que, em 1888, com a Lei Áurea, certo? Que já tinha um processo de abolição grande. Em algumas regiões, por exemplo, o Ceará já tinha abolido a escravidão no Brasil. Mas a elite, aquela elite agrária escravista, fala assim, acabaram com a escravidão. E eles tiram apoio ao Império Brasileiro. Certo? Tiram apoio, falam, não quero saber. Então eles passam a defender a República. Só que uma república com indenização. A gente quer uma república desde que a república nos dê indenização ao fim da escravidão. Mas guarda isso, porque na república a gente vai falar disso. Entendemos? E aí o que a gente tem? Questão sobre esse aspecto, tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu voltar aqui o meu microfone para poder falar diretamente com vocês. Quando as elites de cada região do país procuraram estabelecer sua autonomia em relação ao governo central, então as elites procuraram autonomia. Elas se confrontaram com o espectro de uma anarquia social. Então teve uma confusão. Em uma sociedade escravocrata, a possibilidade de tal desordem ameaçava tudo. Acabaria com a ordem. Líderes locais apoderaram-se da legitimidade que a monarquia oferecia como uma tábua de salvação. E o Estado monárquico central que eles construíram os trouxe à terra firme. Então, líderes locais apoderaram-se da legitimidade que a monarquia oferecia como uma tábua de salvação. E o Estado monárquico central que eles construíram os trouxe à terra firme. Os vínculos que se seguiram entre as várias regiões levaram a um sentimento de solidariedade. O Estado, portanto, fomentou a emergência de uma nação única, o Brasil, a necessidade de se construir um Brasil, por conta dessa fragmentação que a gente está falando. A aliança entre as elites regionais e o Estado monárquico resultou no quê? Na predominância do Partido Conservador. Aqui a gente já tem que colocar uma questão importante aqui, tá? Aliança entre Estado monárquico e elites regionais. Por que a gente não pode falar entre aliança do Partido Conservador, a predominância? Porque o Partido Liberal também tinha. Lembra que no governo de Dom Pedro II a gente tinha lá o parlamentarismo às avessas, né? Então uma hora era liberal, outra hora era conservador. Então não é predominância do Partido Conservador.
Consolidação dos ideais republicanos? Não, porque a gente está falando de uma aliança entre a monarquia junto com as elites regionais para poder acabar com essa anarquia social que eles estão chamando, tá? Então não são os republicanos. Promoção da identidade brasileira? Sim, é tudo que a gente falou até agora. Eles tentaram construir a ideia de nação, de unir todos para justamente acabar com essa fragmentação, dessa ideia de fragmentação brasileira. Opa, o microfone virou aqui. Elaboração das leis abolicionistas? Não, porque as elites regionais, elas eram, desculpem, escravistas. E eclosão de revoltas regenciais? Ó, aliança entre elites regionais e Estado monárquico, eclosão não. Acabou a supressão de revoltas regionais. A eclosão já estava acontecendo. Eles fizeram suprimir as revoltas regionais, principalmente do ponto de vista das populares, tá? Então não é a eclosão, é a supressão dessas revoltas, tá bom? Vamos aí. E aí a gente chega no Brasil República. Falei para vocês que é direto ao ponto, gente. Aí chegamos no Brasil República. Será que, enfim, a gente vai acabar com esse passado português? Será que, enfim, a gente vai eliminar da nossa história, tá, esses resquícios portugueses, a mais continuidade do que ruptura em relação ao passado colonial? Veremos agora. Principais aspectos aí do Brasil República, que logicamente vai de 1889 até hoje, a gente está falando de, fazendo uma revisão aqui para vocês lembrarem de aspectos importantes, né, gente? Olha lá. Nós temos, enfim, a separação entre igreja e Estado. O Brasil se torna um país laico. Eu já chamo a atenção para vocês aqui que Estado laico não significa Estado ateu. Estado ateu é que você não pode ter nenhuma religião. Estado laico você pode ter qualquer religião dentro da lei e desde que você não mate por religião, não é isso? Aí você estaria cometendo um crime. E o Estado pode, inclusive, falar, eu tenho uma religião X, tá bom? Então nós temos a separação, é o fim do padroado, né? Separação entre Estado e igreja. Isso já nos primeiros anos da República, na segunda Constituição Brasileira e a primeira republicana, que é a Constituição de 1891, lá do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. E o estabelecimento do casamento civil. Já que a gente separou a igreja de Estado, a lei vale mais do que a religião, tá? Isso até hoje. O casamento civil é o que vale. O casamento religioso, ele é simbólico, ele é muito importante, eu não estou desfazendo, mas ele, para a lei, ele não vale, tá bom? O voto deixa de ser censitário. O que é censitário? De acordo com critérios econômicos. Agora, muitas pessoas vão poder votar. Só que lá no começo, durante a Primeira República, que é de 1889 a 1930, o que a gente tem aí desse voto censitário? Voto censitário, não precisa ter agora ser rico para votar. Só que assim, ainda assim a lei dizia que você tinha que ser homem e alfabetizado, tá? Você podia ser um homem pobre. Só que aí surge no Brasil, lembra que eu falei para vocês guardarem aquele aspecto da elite escravista que passa a apoiar a República com indenização? Essa indenização contra o Império, ela não veio necessariamente, mas veio em forma de quê? De poder. Como? Durante a República, a gente conhece o clientelismo. O que é o clientelismo? Deixa eu virar meu microfone aqui para enxergar melhor. A elite agrária, antigamente era escravista, ela passa a ter controle das propriedades, ela tem, né? Ela já tem, e do domínio eleitoral através do voto de cabresto. O que acontece? O Brasil continuava sendo um país agrário, mesmo com a República. Tá? A gente começa a mudar isso com Vargas. Agrário, agroexportador, latifúndio, monocultor. Nesse caso, o principal produto era o café. O café representava cerca de 80% das exportações brasileiras. O café é concentrado principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Não só, mas principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Tá? O que acontece? As elites donas de grandes cafezais, fazendas de café, eles se colocavam como os grandes nomes da economia brasileira, então falavam, então a gente tem que ter mais poder do que todo mundo.
Mas vocês não têm escravizado. Não, a gente tem trabalho assalariado. Só que é um trabalho assalariado que a gente chama de clientelismo, sabe? É uma forma de clientelismo. Seguinte, eles pegavam os seus funcionários que trabalhavam na fazenda, muitos deles eram imigrantes, muitos eram ex-escravizados, todos eles eram livres, tá? Mas livres entre muitas aspas. E eles faziam o quê? Vocês trabalham para mim, eu faço tudo por vocês. Eu cedo a casa, a comida, vocês podem ir aqui e ali, vocês não podem ser vendidos, vocês são trabalhadores livres. Só que se vocês não andarem na linha, podem acontecer alguns acidentes aí ao longo do tempo. E na hora de votar, eu quero que vocês coloquem lá políticos que elejam políticos que favoreçam a minha fazenda, os meus interesses. Como assim? A Constituição de 1891, ela não era muito específica sobre o voto. Ela não falava que o voto tinha que ser aberto. Não estava escrito lá assim. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. O voto da Constituição é aberto. Não, ele simplesmente não definia se era aberto ou fechado. Fechado você não vota para secreto, né? Você não fala para ninguém. Hoje é obrigatoriamente secreto. Então o que essas elites faziam? Seguinte, na hora que você for votar, eu quero saber em quem que você está votando. Então, na hora que você for votar, você vai lá, mas tem que ser alfabetizado, eu não sou. Você vai aprender a escrever o seu nome. É isso que importa. A gente vai colocar uma urna dentro da minha própria fazenda, você vai votar. Em volta, eu vou colocar um capanga lá, um capataz. Ele vai ver em quem que você está votando. Caso contrário, você vai ser demitido. No máximo, aí vai acontecer um acidente na hora que você estiver voltando para casa. Tá bom? Em troca, eu quero que você pense que eu sou a pessoa mais importante da sua vida. Sou eu que estou te dando condições de viver. Esse é o clientelismo, troca de favores. Eu estou fazendo tudo isso, você está morando na minha fazenda, mas eu quero o teu voto. Isso. Então lembra que eu falei, não teve indenização, mas teve poder. E aí é por isso que a gente tem aquele pacto chamado de política do café com leite durante a Primeira República, ou República Velha, mas o nome certo é a Primeira República, de poder dos paulistas e mineiros. Eles nunca foram amigos, tá? Paulistas e mineiros, os cafeicultores aí de lá, de cá, nunca foram super amigos, assim. Mas tinha um pacto porque Minas tinha o maior número de eleitores, São Paulo tinha também um grande número de eleitores, os dois estados eram grandes produtores de café. Professor, por que chama política do café com leite? Porque Minas também produzia leite, mas não era para exportação. Como é que você exporta leite naquele período, gente? Era café também. Era só para diferenciar aqui. Então, é o que a gente chama de clientelismo. Tá? Esses estados, esses cafeicultores, essa elite mandava no Brasil. Compreenderam? Então, aí entra o que a gente vai chamar de política dos governadores, lá criado por Campos Salles. O fazendeiro, que é coronel, né? O coronel, coronelismo, né? Meu cachorro tá latindo. Inclusive, esse nome, coronelismo, ele surge lá atrás, no século XIX, durante o período do período regencial, porque os latifundiários que já dominavam o Brasil naquela altura, que naquela época eram escravistas, né? Eles compravam patente da Guarda Nacional, lembra? Para poder controlar as revoltas nas suas regiões. Então, por isso que ficou esse nome de coronel. Não significa que eles tinham patentes agora, tá? Nesse momento agora. Então é isso. Então vocês já entenderam que o Brasil ele continua ainda sob esse poder. Como é que isso muda? O Brasil é afetado pela crise de 1929. Porque o café entra em crise, porque o mundo entra em crise. Uma crise que começa nos Estados Unidos, é uma crise do liberalismo, importante que se diga, onde você tinha pós-Primeira Guerra Mundial, muita produção industrial nos Estados Unidos, muito estoque, auge do Fordismo, muito estoque, mas que estourou. De repente eles se viram com poucos compradores, a Europa se reconstrói, para de comprar produtos dos Estados Unidos com tanto vigor como se tinha antes, então você quebra. E aí isso vai afetando. Os Estados Unidos entram em crise, o mundo entra em crise, e a gente precisa cortar o que não é necessário. O que não é necessário, no caso do Brasil, café. O café é sobremesa. Eu amo café, vocês sabem disso. Mas, nesse ponto, assim, entre comprar carne e café, comprava-se carne. Estou dando um exemplo para vocês. E aí os cafeicultores aqui, que viviam nessa elite, viviam do café. E aí, como é que faz? Eles tentavam se ajudar, eles tentavam
né, os políticos brasileiros, por causa desse pacto, desse coronelismo. Tinha lá em 1906 o convênio de Taubaté que dizia: se o café entrasse em crise, os governos estaduais ajudariam os cafeicultores. Pois é. Mas isso tudo enfraqueceu. O Brasil passa por alguns surtos industriais, além da Era Mauá lá do século XIX, com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil tem já um processo de industrialização por conta da guerra. Mas aí nesse processo, por causa da guerra, você tem superexploração da mão de obra, que é assalariada nas indústrias brasileiras, que gera greves, e a elite ainda está no poder. E aí, por exemplo, a gente tem movimentos contrários a essa elite, né? Você tem a Aliança Liberal sendo formada por Getúlio Vargas, que foi ministro do Washington Luiz, o último presidente do Brasil, dessa era aí do café, da Primeira República. E a gente tem também o Coluna Prestes, né? O tenentismo se fortalecendo, criticando esse civilismo aí, né? A Coluna Prestes, inclusive, o tenentismo, ele surge lá no governo de Hermes da Fonseca, inclusive, do Marechal Hermes da Fonseca, né? Porque existia uma campanha contra militares no poder e tal, mas ela passa a aderir a ideais muito populares, né? O tenentismo, de falar, não, a gente precisa acabar com esse voto aberto, o voto tem que ser secreto, né? E andam pelo Brasil, né? Você tem greves acontecendo no Brasil, revoltas acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul, em várias regiões do Brasil. Greve geral do Brasil de 1917, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Isso tudo enfraquece a política do café com leite e faz com que Vargas dê um golpe de Estado, né? Ele deu um golpe de Estado. E aí é nesse processo que a gente começa, de fato, a repatriar capitais. Vamos investir nosso dinheiro em indústria, ser menos dependentes do café, ainda que se valorize o café. O Vargas foi ele que promoveu lá a queima do café para poder valorizar os cafeicultores lá no começo, porque ainda assim o Brasil ainda era muito dependente desse café. É o seguinte, então Vargas dá um golpe nos cafeicultores, mas ainda precisando deles. Só que o Vargas, o que ele faz? Ele passa a ser do ponto de vista econômico, tentar valorizar mais a questão industrial. Não se consolida com Vargas, mas vai se consolidar mesmo com os anos 60, 50, 60, essa indústria brasileira, né? Depois recai. Hoje a gente fala em reindustrialização. E aí o que acontece? Nós temos a política da boa vizinhança. Ó. Vou fazer alianças, vou pegar dinheiro dos Estados Unidos emprestado, tá? Em troca de apoio aos Estados Unidos em qualquer iniciativa que eles fazem, para a gente industrializar o Brasil. A questão é que o Getúlio Vargas ele fez isso muito assim às custas de muita centralização de poder. Então, quando ele se torna, por exemplo, um ditador lá no Estado Novo, o Getúlio Vargas ele tenta centralizar o poder e concluir, de fato, aquele processo que a gente chama de identidade nacional. Olhem para o centro, eu sou o Brasil. Você tem, inclusive, interesses fascistas nisso, né? Você tem influência do fascismo nisso, de falar, não existe luta de classes, não existe revolta no Brasil, existe o Brasil. É nesse período que o Getúlio Vargas, inclusive, tem as políticas do indianismo, dos irmãos Vilas Boas. O que é isso? Vamos conhecer as etnias indígenas no Brasil para falar, todos vocês são brasileiros como nós, né? A identidade nacional é isso. Mas isso vai ser feito através de muita centralização de poder do Getúlio Vargas. Mas há um processo de industrialização iniciado, tá? E aí acaba a Segunda Guerra Mundial, o Brasil apoiando os Estados Unidos na Segunda Guerra, entra do lado dos aliados. O que vai acontecer a partir de agora? O Vargas cai, porque era um centralizador. Né? E aí você quer o quê? Você quer o interesse dos Estados Unidos, entra a Guerra Fria, fala, não, a gente quer democracia no mundo, está batendo de frente com a União Soviética. Aí cai e entra o quê? Entra a República Democrática no Brasil. O Brasil precisa de uma democracia. O Vargas, tal, ele é importante, mas ele centralizou. Tá? E aí entram os presidentes. Né? Os 5 básicos são Dutra, certo? Depois nós temos o Vargas, ele volta, mas já volta com uma política nacionalista de industrialização, desenvolvimento nacional, né? Aí que você tem a criação da Petrobras.
Nós temos depois o Juscelino Kubitschek, o Vargas morre, entra o Juscelino, mas o Juscelino já entra pesado porque eles viam, o exército brasileiro não queria, não gostou que o Vargas venceu. O exército brasileiro queria voltar ao poder, né? Foi o primeiro presidente do Brasil foi militar, Deodoro da Fonseca. O exército brasileiro queria voltar ao poder com tudo, né? Alinhado aos Estados Unidos. E eles viam o Juscelino como o que eles chamavam de continuidade do varguismo. Então eles tentaram impedir a posse do Juscelino Kubitschek, né? O Juscelino assume, ele consegue, e aí a gente dá continuidade a esse processo de industrialização, né? O Juscelino Kubitschek a gente tem o projeto da criação de Brasília para levar desenvolvimento para o interior. Não é porque estava com medo de um ataque da União Soviética ao Brasil, não, gente. É para levar desenvolvimento para o interior, ligar o Brasil à continuidade do processo de industrialização e à continuidade do processo de construção de uma identidade nacional. Por isso que Brasília vai para o centro-oeste, a capital vai para o centro-oeste, e a gente tem a conexão por rodovias, né? Rodovias federais, vamos conectar o Brasil. É um projeto que existia desde a Primeira República, essa ideia de conexão, tá? Só que isso gera também o quê? Desigualdades regionais. Por quê? Porque os principais centros econômicos e industriais do Brasil, depois ali da construção de Brasília, se voltam para o sudeste, sul e sudeste. Então você tem desigualdades regionais. Norte e nordeste, pessoas que começam a se deslocar bastante. É nesse período, inclusive, que os índices, né, demográficos mudam bastante no Brasil, que a população rural passa a ser menor do que a população urbana. Lembra que a população rural era maior, inclusive, por na força aí dos cafeicultores aí na Primeira República. Tá bom? Então, isso acontece. Depois do Juscelino Kubitschek, você tem um processo de industrialização, mas você teve um incremento, uma dívida, a dívida interna brasileira cresceu muito e a externa também. Porque o Juscelino Kubitschek, para poder fazer isso, pediu dinheiro emprestado para o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O FMI falou, beleza, a gente empresta dinheiro para o Brasil, só que vocês vão ter que ter uma política de austeridade. O que é uma política de austeridade? Vai ter que poupar dinheiro. A gente quer ver você retirando investimento de algumas áreas para poder pagar. O FMI só empresta dinheiro para você se souber que você, com juros altos, porque eles querem ganhar em cima disso, e se sabendo que você vai poder pagar, porque eles querem saber que você não vai dar um calote, né? Decretar moratória, quer não pagar a dívida. Então o que o FMI falou? Então vai ter que cortar de vários investimentos aí depois. Aí o Juscelino Kubitschek falou, não, ele queria gastar, ele queria mostrar o desenvolvimento do Brasil. Então ele utiliza para a construção de todas essas obras, né, títulos da dívida pública. Tá? Então a dívida interna brasileira cresce e a externa também, porque há um certo rompimento com o FMI. Fala assim, não, então a gente não vai pegar, mas a gente já estava devendo para o FMI, a gente não vai pagar o que a gente estava devendo, ou seja, o juro sobe, o que o Brasil já devia vai aumentar, tá bom? Depois a gente vai ter o Jânio Quadros, né, que vai assumir o poder, criticando o Juscelino por conta dos altos gastos, mas o Jânio Quadros ele queria centralizar o poder, mas ele queria desvincular de esquerda e de direita, de capitalismo, de socialismo, de Guerra Fria. Aí ele tem aquele famoso plano golpista dele renunciar ao cargo, afirmando que não era ele que estava fazendo tudo aquilo e que forças ocultas impediam ele de governar. Ele esperava que o povo ia recusar. O povo não recusou, o exército também não recusou. E aí a gente tem o João Goulart. O João Goulart assume num momento conturbado, ele é tido como um comunista, em período de Guerra Fria. Você tem a doutrina Truman muito pesada no Brasil. O que é a doutrina Truman? A propaganda anticomunista dos Estados Unidos, certo? Então eles falam, não, como é que vai assumir um comunista aí no Brasil? Ele chega falando de reforma, a principal é a reforma agrária. Primeiro que ele é impedido de governar, o Brasil vira parlamentarista no começo, né? Depois através de um plebiscito, ele volta a ser presidente com poderes amplos. E aí ele fala, vou fazer reforma agrária. Gente, desde o começo dessa aula nós falamos sobre a questão fundiária no Brasil. Ele fala, vamos resolver o problema fundiário no Brasil, vamos fazer reforma agrária. O que acontece?
Os interesses. Lembra, a história está conectada. Olha só, gente, a gente começou falando dessa revisão, fazendo essa revisão, falando sobre questão fundiária. Os interesses das elites agrárias, dos grandes empresários, fizeram o quê? Corta, com o exército, corta Juscelino. Ligados aos interesses dos Estados Unidos, da Igreja Católica detentora de terras, corta o Juscelino, o João Goulart. Jango cai, sofre um golpe militar e entra a ditadura apoiada pelos Estados Unidos, que apoia a CIA, né? O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos apoiam golpes na América Latina. Nos anos 70, inclusive, eles estabeleceram na América Latina a Operação Condor, certo? Apoiando perseguição aos comunistas. Antes, aqui no Brasil, tinha o CCC, que é o Comando de Caça aos Comunistas, com apoio dos Estados Unidos. Essa ditadura brasileira, no Brasil militar, altamente ligada aos interesses dos Estados Unidos, industrializa, continua o processo de industrialização do Brasil, sim, mas ligado aos interesses, ganhando dinheiro em cima disso. Fazendo dívidas em cima disso. A gente chega lá perseguindo quem se opõe a ela, tratando qualquer opositor como um comunista, mesmo que não seja um comunista. Você tinha muita gente que era liberal, que era contra a centralização do poder, mas não era comunista. Ela tratava como comunista, porque a propaganda anticomunista era muito forte. Eles estavam ligados aos interesses dos Estados Unidos. O que gera isso? Gera miséria no Brasil, porque a gente continua centralizando o poder. O dinheiro está para poucas pessoas. Quando chega lá, por exemplo, o milagre econômico em 1971, com o Médici, né, o ministro da Fazenda, o Delfim Neto, que faleceu recentemente, inclusive, economista Delfim Neto, ele fala, primeiro a gente faz o bolo crescer, para depois repartir. A questão é que ele não repartiu. O bolo nem cresceu tanto assim. Ele cresceu, o PIB cresceu, mas ele ficou para as elites. Ou seja, e aí a gente foi pegando dinheiro emprestado para construir obra, certo? É Itaipu, é Ponte Rio-Niterói, é Transamazônica, que nem ficou pronta até hoje. Não tem nem 40% de obra concluída da rodovia Transamazônica. E aí, o que acontece? Miséria. Miséria. O Brasil entra em dívida até essa ditadura se enfraquecer. Unindo isso, tem a crise do petróleo de 1973, quando os países membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles aumentam o preço dos barris de petróleo para protestar contra os Estados Unidos, que apoiava Israel na guerra no Oriente Médio. E eles falaram, então a gente vai aumentar o preço do petróleo. O custo de vida fica altíssimo para o mundo inteiro. E o Brasil, ele cai nessa. Aliado às dívidas que a gente tinha com o FMI, sobe. A ditadura faz o quê? Ela não resolveu os problemas. Eles falavam que a gente ia resolver os problemas econômicos no Brasil, estava cheio de dívida, a ditadura cai. Tá? E aí a gente entra na etapa da nova república, tá bom? Mas essa é a nossa revisão de hoje. Eu tentei trazer aspectos mais importantes aqui do Brasil, da história do Brasil. Eu sei que muita gente não vai falar disso, não vai falar. Gente, isso é uma revisão. Se for se for com maior tempo do que isso, eu sei que muita gente vai ficar cansada, mas eu tô dando o meu melhor aqui, acreditem. Eu tô tentando fazer da melhor forma possível aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão, se vocês puderem compartilhar, curtir para chegar a mais pessoas. Ela vai ficar aqui para vocês, vai ficar para a posteridade também, pós-Enem também, para quem quiser utilizar em outros Enems, mas tá aí. A gente se vê ainda com nossos vídeos de atualidades, né? As hard news que estão aí bombando no canal, e a gente se vê também com outras revisões. A gente ainda vai ter nesse mesmo formato, história geral, filosofia e sociologia. Obrigado, gente. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!